aí, galerinha, chegando aqui para o nosso momento de revisarmos a aula 3.1, mas essa é a nossa aula 3.2. Vamos lá, então. Na aula 3.1, nós estávamos falando aí sobre a diversidade de ocupação, né, da variedade de espécies que nós temos no nosso planeta. Enfatizando, obviamente, mais o nosso bioma aí amazônico, né, com tantos locais para servir de abrigo, né? E um espaço maravilhoso para todas as espécies, né, aquáticas, terrestres, aéreas estarem ocupando, tá bom? E dentro dessa aula a gente fomos conceituando algumas palavrinhas chaves aqui dentro da biologia, como espécie, habitat, populações, comunidades. Então vamos lá para o nosso material? Vem comigo. Joga lá, meu diretor. Diversidade de ocupação, então, dos seres vivos. E aí, dentro da aula, a gente falou sobre aquilo que vai formar um ecossistema, ou seja, que vai estar presente dentro do ecossistema. O que é o ecossistema? É onde os animais vão estar presentes. Que animais? Todos os tipos e formas e tamanhos, tá bom? E a eles nós chamamos de componentes ou elementos bióticos. Tudo bem? Bióticos aqui, ó. E a luz, o vento, a temperatura, os elementos químicos correspondem, então, aos elementos abióticos, que não detêm vida, mas eles são essenciais para o controle dessa vida. Tudo bem? E quando a gente fala de ecossistema, a gente tem que lembrar que esses organismos, o ecossistema é como se fosse um espaço, né? Onde toda essa dinâmica da vida e daquilo que não é vivo vai estar interagindo, mas dentro dele nós vamos ter aí os locais específicos, a moradia, né, onde eu consigo de fato encontrar o animal, tá? Por exemplo, eu vou atrás de uma ariranha, eu vou ter que ir no ambiente de água doce, buscá-la, né, no ambiente de floresta, tá bom? Então ela tem um local específico para estar presente. E um determinado momento que eu posso encontrá-la, né? Então, a gente chama aí de nicho ecológico, ou seja, o nicho ecológico, ele precisa ser conhecido. Também, quando a gente fala aí das nossas criações, também você precisa saber essa dinâmica desses animais. O que eles gostam de comer, quais são as suas preferências, principalmente quando a gente está falando de criação, qual é aquilo que vai trazer maior energia, maior produtividade, né? Facilitar a produtividade desse animal, ganho de peso, enfim, tá? Então, quando eu sei aonde encontrar, ou seja, o habitat, e eu associo isso à alimentação que vai ter nesse ambiente, né? Os recursos alimentares, o espaço é muito importante, ou seja, a distribuição, e também a quantidade desses animais dentro daquele espaço. Por quê? A população de machos e fêmeas não precisa estar exatamente igual, não vai estar igual nunca, né? Mas ela precisa ter machos disponíveis para o acasalamento com as fêmeas, certo? Senão, você pode ter, esse número estiver muito distante, você pode ter uma disputa aí por fêmeas, né? E aí isso não vai ser interessante, porque você vai estar no momento de reprodução que já tem um gasto de energia. E aí você ainda vai ter que gastar energia com disputa, vai ser complicado, tá? A gente também vai ter, em alguns momentos, pela ação do homem, esses hábitats sendo comprimidos, você pode ter aí uma disputa por espaço, aquelas espécies que são mais territorialistas, né? Também vai ter gasto de energia. Quando a gente fala na vida animal, galera, né, a vida dos seres vivos como um todo, você sempre tem que lembrar da questão da energia. A energia, ela é fundamental para a sobrevivência dessas espécies. Se eles não tiverem como usufruir dessa energia ou utilizá-las de forma satisfatória, eles têm um gasto que é desnecessário e que vai comprometer toda aquela população, tá? E toda a dinâmica dentro desse ecossistema. E a gente falou também que nós encontramos aí, né, nessa variedade de hábitats, aqueles que vão estar ocupando o ambiente terrestre, o ambiente aquático e o ambiente aéreo, né, galera? Tá bom? E nisso tudo você vai ter adaptações, aqui para mim,
Você vai ter adaptações para esse espaço aquático, para esse espaço terrestre e também para esse espaço aéreo. Adaptações como fisiológicas, os pulmões, né? A presença de nadadeiras, animais aquáticos, né? Os sifões em algumas espécies, estou esquecendo, a bexiga natatória, né? Para poder permitir a flutabilidade aí nos peixes. Enfim, cada um vai ter uma adaptação específica para poder estar existindo dentro desse ambiente. Tudo bem? Então, a gente vai deixando você aqui com a sua atividade e já já a gente retorna para trabalhar cada uma das questões que nós selecionamos para essa aula. Forte abraço, te espero já já. Ei, galera, vamos lá, coisa no meu olho. Ó, nós separamos algumas questões. Você já viu, né? O Gustavo já olhou, o Pedro Henrique já olhou. E a Angélica também está aí atenta às questões daí da aula 3.2, que é essa que nós estamos. Vamos lá, então, conhecer nosso material, que vocês já conhecem. Vamos aí tirando as dúvidas dos nossos estudantes da mediação tecnológica. Uai, que foi isso, diretor? Questão 1 diz o seguinte, galera, ó, é uma questão conceitual, né? É o conjunto formado pelos fatores bióticos e abióticos de um ambiente e as relações estabelecidas entre eles. O pioneiro nos estudos da ecologia e também o primeiro a usar o termo foi Arthur George Stanley, né? Em 1871 a 1955. O texto é usado para descrever o quê? Vamos lá? Um ambiente aquático, um habitat, um nicho ecológico, um ecossistema ou os níveis de organização dos seres vivos. Muito bem, olha lá. Níveis de organização dos seres vivos, vocês lembram? Átomos, células, né? Aí você vai ter os tecidos, enfim, até formar um organismo completo. Mas a aula de hoje não se tratou sobre isso, e sim aos ambientes onde esses organismos estão presentes. Então, níveis de organização dos seres vivos já descarta ali. Mas a gente falou um pouquinho sobre isso na aula, né? Quando a gente falou ali, enfim, das populações, né, tal. Na letra C, a gente tem ali os nichos ecológicos. O nicho ecológico. O que é o nicho ecológico? Tudo aquilo que essa espécie vai precisar ter disponível no ambiente para realizar suas atividades. A sua alimentação, a sua reprodução, o seu o percurso, ou seja, o espaço que ele precisa para ir em busca disso tudo, tá bom? As suas interações, né? Então, também não é isso. E a gente falou ali sobre a letra A, sobre ambiente aquático. Não está estritamente falando desse ambiente, mas é uma parte conceitual. Então, a gente tem aí o nosso gabarito, letra D, de dado, né? Ecossistema, onde nós vamos ter os fatores bióticos e abióticos e as interações que vão se dar através ou entre cada organismo e cada elemento não vivo. Tudo bem? Letra D, prontinho. Questão de número 2. Vamos lá. Habitat é um termo bastante utilizado em ecologia e diz respeito ao local onde uma determinada espécie vive e se desenvolve. Ou seja, o habitat é o ambiente propício para que uma espécie possa alimentar-se e reproduzir-se. Gente, é bem interessante quando a gente coloca esse textinho aqui, né? É imprescindível que nesse habitat essa espécie tenha o quê? Alimento. Para quê, gente? Energia. E possa se reproduzir. Para reproduzir, precisa de energia? Óbvio. Para o acasalamento, aquelas espécies que têm os cortejos, tem gasto de energia. Você pensa aí no anfíbio, vocaliza ali
mais de 6 horas, 12 horas, ele vocaliza muito. Isso gasta energia ou não gasta? Vai ficar cantando 1 hora, 2 horas, 3 horas, cantores aí da vida, para poder se manter ativos ali num show, que dura o quê? No máximo 4 horas, meu diretor? Um show, meu diretor? Um show aí dura 4, 5 horas, mais ou menos? 3 horas? Só isso. Ah, meu Deus, esse povo ganha dinheiro, né? Enfim, mas o tanto de hora que esse povo utiliza ali, gasta energia também. Para isso eles precisam ali estar recompondo, né? Vão ali por ali, se alimentam, tomam energético, enfim, tá? Então, para todas essas atividades precisa de energia, certo? Vale ressaltar que o ser humano também é capaz de criar habitat, ou seja, criar ambientes semelhantes aos naturais para comportar uma determinada espécie. Meu Deus, diferencie habitat natural de habitat artificial. Então, o natural é aquele onde os organismos vão estar se desenvolvendo, vão ser gerados e vão estar se desenvolvendo sem a intervenção humana, tá bom? No ambiente artificial, você vai precisar de recursos externos, ou seja, a presença e manipulação humana. Por exemplo, a nossa parte agricultável ali na nossa propriedade é um ambiente artificial. Tudo bem? Aí vamos lá que a gente colocou aqui, ó. Habitat natural é o ambiente onde nasce e cresce qualquer ser organizado, onde esses encontram alimentação, proteção contra os predadores e oxigenação ideal para a sua sobrevivência. Já no habitat artificial, são construídos pelo homem, utilizados em zoológicos ou em lugares para promover o desenvolvimento de uma espécie que esteja ameaçada de extinção. Galera, aí a gente faz o seguinte, uma seguinte reflexão, olha aqui para mim. Meu diretor, pronto. O ambiente natural, ambiente florestado, as restingas, os manguezais, estão ali, tá? Foram ali existentes, certo? São importantes? Claro, a vida está ali. Os ambientes artificiais fazem parte do desenvolvimento e do progresso humano. Porque quando a gente fala em alimento humano, tanto as criações quanto a parte da agricultura, ou seja, o sistema agropecuário, todos esses sistemas nos servem de alimento, de sustentação. Ou de sustento, né? De sustentação, de sustento. Então, eles também são importantes. Porém, contudo, todavia, o progresso ele vai em um pouco de conflito com a realidade, com esses ambientes naturais, né? E aí é a questão aí das nossas polêmicas, né? Disputa aí de espaço e território e por aí vai, né? Como é que a gente consegue lidar com tudo isso? O ser humano destrói mais rápido do que constrói, então a gente precisa tirar o peso da mão, é igual tirar o peso do acelerador, né? O que já foi bastante acelerado aí, é bem complicada essa questão dessa dinâmica de recuperação, mas ainda precisamos fazer alguma coisa, né? Não podemos entregar tudo assim. Vamos lá então para a nossa outra questão? Eu sempre acabo falando isso, não tem como, né? Questão 3. O manguezal é um ecossistema costeiro que ocorre entre os ambientes terrestres e marítimos, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito à inundação das marés. O manguezal se enquadra no conceito de ecossistema por a. Impedir movimentos de migração e emigração de organismos. Oxe, se ele vai ser um lugar de reunião ali de várias espécies, né? Tropicais, subtropicais, enfim. Reunir os organismos em um único nível trófico. C. Compreender ciclos de materiais entre os componentes bióticos e abióticos. Perfeitamente, né? Reunir só um nível trófico não tem como. D. Ser um sistema fechado e autossuficiente. Não, porque ele tem esses processos, né, migratórios ali.
e possuir fluxo de energia bidirecional. Gente, nós estamos falando aí do nosso gabarito letra C. Os ciclos de matérias que vão existir entre a diversidade de espécies ali em formação, né, em desenvolvimento, porque o manguezal é um berçário de várias espécies, tanto de água doce quanto de água salgada, né? Então é um ambiente que precisa ser protegido, tá bom? Pelas nossas leis aí e são, né? Vamos para a nossa quarta questão. Nas relações que ocorrem entre os seres vivos, nos mais variados tipos de ecossistemas inseridos nos distintos biomas, devemos nos atentar a alguns fatores que influenciam diretamente no espaço ocupado por essas populações e suas interações. Identifique os 5 fatores citados em aula em que em que aspectos eles exercem influência. Professora, 5 fatores que a senhora falou? Pois é. Se você estava prestando atenção, a Patrícia está lembrando aí da nossa aula. Então, ela sabe os 5, ou pelo menos as 4, né? Mas vamos ver então aqui? Olha lá, galera. Os 5 fatores são competição. Deixa eu marcar aqui de outra corzinha. Competição por espaço. Será? Os animais disputam ou competem por espaço? Lembra da questão da distribuição? Existem populações, espécies que têm populações com um número maior e tamanhos maiores. Então, esse espaço tem a ver com o tamanho dessa espécie, desses indivíduos, tá? E o percurso, ou seja, o espaço, o território que eles precisam para buscar alimento e como esses alimentos estão distribuídos naquela área que ele tem ali disponível para ele, né? Então, em algum momento pode sim haver essas competições, tá? Disputas por parceiros também. Eu preciso que naquele momento que aquele grupo esteja maduro para as suas atividades reprodutivas, eu tenha também os indivíduos do sexo oposto também naquela maturidade para poder. Já pensou? Chega num determinado, os machos chegam no momento de reprodutivo e as fêmeas estão muito jovens, elas não estão amadurecidas sexualmente. E isso dá problema, né? Então, tem que tudo estar fluindo, correndo de acordo com essa dinâmica reprodutiva e também alimentar, né? As simbioses, ou seja, aquela relação intrínseca de necessidade de um do outro, tá? O comensalismo, ou seja, é aquele animal, né, aquele organismo, por exemplo, a gente lembra bem aí quando a gente tem nas savanas os carnívoros de topo, né, que eles se alimentam de vários animais e deixam a carcaça ali. Lá vem as hienas, né, e se alimentam ali dos restinhos alimentares, ou seja, daquilo, vai fazer aquela limpeza mesmo daqueles ossos, dos restinhos, onde eles não conseguiram tirar o restinho de carne, elas vão fazer. Assim como nós temos as piranhas, nós temos outros animais aqui, peixes, né, no nosso ambiente aqui, nos nossos rios, também que fazem essa limpeza aí muito bem, né? E nós temos também o predatismo, onde esses organismos têm variados cardápios que eles vão acabar retirando aquele número, vão reduzindo o número de indivíduos daquela espécie, porque eles vão ser predados, tá bom? Então, toda essa dinâmica de competição, disputas por parceiros, simbiose, comensalismo e predatismo, eles vão ter uma influência muito grande dentro das populações, tá bom? Vamos para a próxima questão. Tem a próxima? Na questão está dizendo em que aspectos eles influenciam, né? Então, eles influenciam diretamente na distribuição e também na abundância. A gente falou que a distribuição é, por exemplo, aqui, uma determinada área em metros quadrados, eu tenho indivíduos, né, ali espalhados, tá bom? Ocupando esse ambiente. E a abundância. Então, eu tenho um espaço entre eles. Deixa eu colocar assim, ó.
o espaço entre eles vai ser determinado aí pelo tamanho dessas espécies, desses indivíduos, tá? E também na distribuição dos alimentos que esses indivíduos se alimentam. Então, se eu tiver um animal muito grande, eu vou ter um espaço menor dentro dessa metragem quadrada aqui, tá bom? Vamos para a nossa última questão. O menor tamanduá do mundo é solitário, tem hábitos noturnos, passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade se locomove vagarosamente, emite som semelhante a um assovio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar o seu próprio alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes, tá vendo? Territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem diversas pretendentes à disposição para namorar. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu biótipo, nível trófico, nicho ecológico, potencial biótico ou habitat. Gente, nós estamos falando, obviamente, do nicho ecológico desse animal. Então, galera, a prof vai ficando por aqui e um forte abraço até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.